ouvintes. É chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo 8, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que vocês são meus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Jesus, ele pronunciou essas poucas palavras, Essas palavras aqui, há poucas horas antes de ser preso e crucificado. Sabendo que seus discípulos, eles enfrentariam perseguições, eles enfrentariam dificuldades, eles enfrentariam provações, ele lhes deixou um dos maiores segredos da vida cristã. E o segredo não é trabalhar para Jesus, mas o segredo é permanecer em Jesus. Vivemos em uma geração que valoriza muito desempenho, produtividade e resultados, não é verdade? Mas Deus, ele não procura apenas pessoas ocupadas, pessoas atarefadas. Ele procura pessoas ligadas à fonte da vida. Há uma enorme diferença entre atividade espiritual e intimidade com Deus. A pergunta dessa mensagem ela é muito profunda, queridos irmãos. Você está apenas frequentando a videira? Ou realmente você permanece nela? Porque um galho ele pode estar muito perto, muito próximo da videira, mas se não estiver ligado a ela, morrerá, independente do quão próximo esteja. Querido, Jesus começa essa afirmação dele dizendo: eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel era frequentemente comparado a uma videira, mas falhou em produzir os frutos esperados. Agora Jesus revela que ele é a videira verdadeira, a única fonte de vida, de salvação e de crescimento espiritual para nós. Isso significa que não existe vida espiritual sem Jesus Cristo. Religião, queridos irmãos, não produz vida. Tradição não produz vida. Conhecimento apenas também não produz vida. A vida, na verdade, está em Jesus Cristo. Muitos, queridos irmãos, conhecem igreja, muitos conhecem hinos, muitos conhecem versículos bíblicos, mas ainda não conhecem verdadeiramente Jesus. É possível, queridos irmãos, infelizmente, uma pessoa estar perto da religião, mas ao mesmo tempo estar longe da videira, estar longe de Jesus Cristo.
Imagine, por exemplo, um carregador conectado em uma tomada, mas sem estar ligado a um celular. A energia está ali na tomada. O carregador está ali disponível para carregar o celular. Mas o aparelho celular, ele continua desconectado do carregador, porque não há uma conexão. Assim também acontece na vida de muitos cristãos. Pessoas que estão cercadas pela palavra de Deus, cercadas pelos cultos, pelas oportunidades, mas perderam a conexão diária com Cristo. Há quanto tempo, queridos irmãos, vocês, porventura, já não sentem mais alegria de estarem simplesmente na presença de Deus? Vocês ainda, porventura, permanecem nele? Ou vocês apenas mantêm uma rotina religiosa? É muito importante que nós façamos essa autorreflexão muito sincera diante de Deus, queridos irmãos. Jesus, ele repete várias vezes a palavra permanecer. Não basta começar a caminhada. É necessário, é fundamental continuar, é fundamental permanecer. A vida cristã, ela não é apenas um evento. A vida cristã é um relacionamento diário. Um ramo separado da videira, ela não morre imediatamente. Durante algum tempo ainda parece verde, parece estar vivo, mas aos poucos aquele ramo vai secando. Assim também acontece na nossa vida espiritual, queridos irmãos. O afastamento de Deus geralmente ele é silencioso. Primeiro diminui a oração, depois diminui a leitura da palavra de Deus, depois desaparece a paixão, aquele primeiro amor, até que resta apenas uma fé de aparência. Veja dois exemplos, queridos irmãos, tão contraditórios. Pedro, ele negou Jesus, não é verdade? Mas ele não abandonou definitivamente Jesus. Ele se arrependeu e voltou para Cristo, e ele foi restaurado. Já Judas Iscariotes rompeu a sua comunhão com o Senhor e ele endureceu o seu próprio coração. A diferença não foi a gravidade do erro que os dois cometeram. A decisão, de permanecer ou se afastar de Jesus é que foi o diferencial. Agora eu pergunto para você, o que tem enfraquecido a sua comunhão com Deus? Será o excesso de trabalho? Serão as preocupações? Será o pecado escondido? Ou talvez a falta de oração? Ou o orgulho? O que tem te afastado de Deus? E Jesus, ele continua. Jesus declara algo surpreendente. Ele diz: todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto. Amados irmãos, normalmente nós pensamos que as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida são sinal do abandono de Deus, não é verdade? Mas muitas vezes são exatamente o contrário. A poda, ela não é um castigo. A poda, ela é um cuidado. O agricultor corta aquilo que impede a planta de produzir mais. Queridos, quem nunca viu uma videira sendo podada, pode pensar que ela foi destruída, não é verdade? Porque os galhos, eles são cortados, as folhas, elas desaparecem, e a planta, ela aparenta estar menor. Mas o agricultor sabe que sem poda, a produção ela diminuirá. Da mesma forma, Deus às vezes ele remove de nós relacionamentos, ele remove de nós hábitos, projetos, ou até mesmo caminhos que pareciam ser bons aos nossos olhos. Queridos,
E Ele faz isso não porque Ele deixou de nos amar, mas porque Ele está preparando uma colheita ainda maior nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Querido, será que aquilo que você chama de perda hoje, será que Deus não chama de poda? Talvez você esteja reclamando de algo que Deus, na verdade, está usando para fazer você mesmo crescer. E Jesus ele ainda continua falando. Jesus não disse que o ramo verdadeiro produz folhas. Ele diz que o ramo verdadeiro produz frutos. Os frutos são as evidências visíveis de uma vida ligada a Cristo. Frutos como amor, como perdão, como a humildade, como a santidade, como a fidelidade, como a misericórdia, como a obediência. Queridos, o fruto, ele não é produzido por esforço humano. É importante que a gente compreenda isso. Na verdade, é uma consequência da nossa permanência na videira. Amados, uma árvore, ela não faz força para produzir frutos. Ela apenas permanece viva. E à medida que ela vive, ela produz frutos. Da mesma forma, quando nós permanecemos em Cristo, a transformação acontece de dentro para fora em nossas vidas. Agora uma outra pergunta. Se alguém observasse a sua vida durante essa semana toda, conseguiria perceber que você pertence a Jesus apenas pelos frutos que você produz? Sim ou não? Os frutos que você produz evidenciam que você permanece em Cristo? Amados, talvez essa seja uma das declarações mais fortes do Evangelho. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse: sem mim vocês farão menos. Não, Ele disse que sem Ele a gente não faz nada. Nós podemos até construir empresas, podemos ganhar dinheiro, podemos conquistar posições, mas nada disso produz vida eterna sem Cristo. O maior fracasso, queridos irmãos, não é perder bens, não. O maior fracasso é perder a nossa comunhão com Jesus. Para ilustrar, queridos irmãos, conta-se que um grande galho caiu de uma árvore durante uma tempestade que aconteceu. Por alguns dias continuou verde. Quem olhava pensava que estava vivo, mas a desconexão já havia acontecido. E pouco a pouco, tempo depois, secou completamente. E assim também acontece com quem se afasta de Cristo. A aparência pode permanecer durante algum tempo, mas a vida espiritual, ela desaparece lentamente. Agora a pergunta é: você está sobrevivendo espiritualmente? Ou você verdadeiramente está vivendo em Cristo? Talvez você esteja perguntando-se neste momento: como que eu faço para eu permanecer na videira? Queridos, em primeiro lugar, desenvolva uma vida diária de oração. Relacionamentos, queridos, crescem através da comunhão, não há outra forma. Em segundo lugar, alimente-se constantemente da palavra de Deus. É ela que fortalece a nossa ligação com Cristo. Em terceiro lugar, aceite as podas que o Senhor realiza na nossa vida. Mesmo quando doem, elas produzem crescimento em nossas vidas. Em quarto lugar, produza frutos dignos do reino. O seu caráter deve revelar quem governa a sua vida. E em quinto lugar, nunca substitua a intimidade por religiosidade. Mais importante do que fazer coisas para Deus é caminhar com Deus. A parábola da videira verdadeira, ela nos ensina que o segredo da vida cristã não está em correr mais que os outros.
Não. O segredo está em permanecer. O mundo valoriza quem aparece, mas Jesus valoriza quem permanece junto a Ele. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você faça mais. Talvez Ele esteja apenas dizendo: volte para mais perto de mim. Porque um ramo desligado, ele pode até conservar a aparência por um tempo, mas jamais produzirá frutos. A pergunta que fica é: sua vida está ligada à videira? Ou está apenas próxima dela? Sua vida está ligada a Jesus? Ou está apenas próxima dele? Que nós possamos permanecer em Cristo todos os dias de nossas vidas, para que a nossa vida produza frutos que glorifiquem a Ele e para que nós permaneçamos com Ele por toda a eternidade. Amém? Convido você a orar juntamente comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nos colocamos em oração diante da Tua presença. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a videira verdadeira, é a fonte da nossa vida, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós tentamos viver as nossas vidas, meu Pai, vivendo com as nossas próprias forças. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos viver afastados de Ti. Nós queremos nos manter conectados contigo, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a permanecer em Ti diariamente. Em nome do Senhor Jesus, através da oração, através da leitura da palavra, através da obediência. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos dê humildade, Pai, para aceitar as podas que o Senhor realiza em nossas vidas e que nós venhamos a compreender que as podas que acontecem, Senhor, é para o nosso próprio bem, é para que nós produzamos mais e mais. Senhor, que o nosso caráter reflita, meu Deus, o Senhor em nossas vidas e que nós possamos, Pai, sermos encontrados por Ti, Pai. Pai, como servos fiéis, que produzem frutos que glorificam e exaltam o Teu nome, e que nós possamos, Senhor, um dia vivermos a eternidade contigo. É o que nós humildemente pedimos neste momento de oração, e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.